Bom, talvez vocês não saibam o que é um bico de pena. Então o bico de pena é esse instrumentozinho aqui, que é um instrumento milenar, né, desenvolvido exatamente para fazer caligrafias e desenhos. Mas ele foi muito mais utilizado nos desenhos do que na caligrafia. Olha, aqui você está vendo uma infinidade de bicos de penas. E a variedade é muito maior do que isso aqui. Mas na verdade os artistas usam 2 ou 3. E tem artista que usa um bico de pena e não muda nunca. Sempre o traço dele é com aquele bico de pena. Que é esse bico de pena aqui. É um bico de pena que serve para muita atividade. Tanto para ilustração como para caligrafia. Ele se adapta muito bem a todos os dois. Tem outros bicos de pena, que é esse aqui, é onde você alimenta ele com a tinta na cavidadezinha. Você bota um conta-gota e pressiona e enche a cavidade dele, que fica aqui embaixo, de tinta, e ele trabalha por mais tempo. Só que esses bicos de pena são complicadíssimos, dá defeito demais, entope demais e, sinceramente, eu compro só porque são bonitinhos, mas para usar não. Eu prefiro esses bicos de pena mais simples, principalmente esse aqui que é o que eu uso, definitivamente é esse aqui que eu uso. Esse que é muito flexível, esse bico de pena que é muito flexível, ele abre com facilidade. Tá vendo? Ele dá traço bem grosso quando você pressiona e traço sutil, fino, quando você modera a pressão sobre ele. E tem esse bico de pena aqui também, que é um bico de pena para traço reto. Ele dá uns traços retos muito bons, mas quando você vai fazer traços em oval e circular, ele não se mostra muito bom. Agora, o bico de pena que é para todo esse geral, ele dá todo tipo de traço e com muita qualidade. E não entope dificilmente. É um bico de pena muito, muito bom. Inclusive de todos esses aqui, o que eu uso é esses dois aqui. Aliás, esses 3, que eu uso esse que é flexível, porque ele tem também uma habilidade em relação aos outros. Se você trocar a posição desses outros bicos de pena, eles não funcionam. Mas esse tanto funciona ele de frontal, como você trocar a posição dele, verso e frente. Ele funciona de todas as duas formas muito bem. É o único que consegue fazer isso. Aí para você trabalhar com o bico de pena, você precisa de um cabo. Existem vários tipos de cabo, mas eu gosto mais desse tipo de cabo torneado, de madeira, que ele se apoia muito bem na mão, é leve, não escorrega. Os cabos de plástico, eles escorregam da mão aqui e acolá. Olha, ele tem uma borrachinha que entre a borrachinha e a madeira, você introduz o bico de pena. Não precisa enfiar muito para não endurecer muito. Olha, o trabalho dele aqui. A forma de você pegar é como você pegar numa caneta comum, né? Só que você deita ele para um lado, 45 graus para um lado, para que a tinta ela saia com mais, você pressionando aumenta o fluxo. Ele fica mais grosso. Diminuindo, o fluxo fica mais fino, fica menos e o traço fica mais fino, mais elegante. Então ele engorda o traçozinho e afina o traço, dando uma elegância que outro tipo de material não faz isso. Mas já hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico, surgiu a canetazinha Nankin, que ela também dá um ótimo resultado. Essa aqui é da Trident, que talvez seja, não é fazendo propaganda da Trident, mas é talvez um dos melhores materiais em termos de caneta para desenho. Ela tem também uma variedade infinita de espessura, mas as que eu uso geralmente é a 1, 01 e a 02. As outras eu nunca me interesso por elas. Se eu quero dar um traço mais grosso, eu encosto os traços com a 2 ou com a 01 e fica muito bem, até fica mais bonito. Essas canetas aqui, elas substituem de certa forma a pena, mas elas não têm a elegância do traço da pena. Elas ficam bem, o desenho fica muito bom, ela facilita mais pelo manuseio, que é mais fácil você manusear do que um bico de pena.
Mas a elegância do bico de pena, ela não tem. Ela é um traço mais duro. Olha, eu sempre uso um depósitozinho improvisado. Eu boto mais ou menos um centímetro de tinta para afogar a pena. Você deve afogar a pena até quase a metade. Olha como ela fica cheinha com a tinta. Isso demora mais, mas você sempre tira o excesso de tinta, você tira na borda do depósitozinho. Olha, você tira o excesso de tinta. Eu uso um paninho aqui, geralmente quando tem um excesso muito grande de tinta, eu uso um paninho para tirar um pouco do excesso no pano. Né? Quando eu vou fazer um traço mais fino, eu tenho medo de deixar, o receio de deixar muita tinta e borrar, então eu tiro o excesso no pano. Na borda, aí você sempre deita um pouquinho o bico de pena para ele soltar a tinta com mais qualidade. Olha. Deixa eu limpar, que ela ficou muito tempo sem usar, a tinta endurece. Ela tem um traço uniforme, mas na hora que eu pressiono, você pode afinar o traço e enlarguecer o traço. Essa pena também ela é própria para você fazer caligrafia. Vai dar traços longos. Para você girar. E as achuras, que é a forma de você usar o bico de pena, fazendo achura. Geralmente você vai cruzando os traços para dar volume ao seu desenho. Você pode usar o bico de pena em várias direções que ele vai funcionar, dependendo. E cada vez que você pressiona, ele enlarguece. Quando você trabalha com ele mais suave, o traço afina. Então você pode usar com o mesmo bico de pena vários tipos de traço. Um traço médio, um traço largo, um traço fino. Você pode trabalhar com leveza e pode trabalhar pressionando mais para o traço enlarguecer. Com a mesma pena, ela tem vários traços. Vai lembrar que não pode afogar, como a pena ficou muito cheia, ela pode pingar no papel, então você vai tirar um pouco do excesso. Ou você tira com um pano, ou você passa na borda, para você diminuir a quantidade de tinta. Sempre que você vai usar a pena, você usa de forma leve. Olha. E a mão tem que seguir, a mão não pode ficar parada e você andar com a pena. Você tem que andar os dois juntos. A mão para que você não olhe para o traço que você vai fazendo, você olha para onde ele vai seguir. Olha. Você acompanha a frente é como que anda de bicicleta, acompanha a frente. Se você olhar para o pneu, você cai. Olha, você olha para frente, para onde o traço vai seguir. Olha. Geralmente ele sai linheiro. E as elipses também. Olha as partes circulares, olha.
Para eu dar volume a um círculo, transformar ele em esfera, eu tenho que ir trabalhando as achuras. Cruzando as achuras. Até você encontrar as bordas do círculo. Ele está ruim ainda. Esse trabalho continuadamente, você vai encontrar, você vai dar volume a esse círculo e ele vai se transformar numa esfera. As achuras é exatamente para dar volume aos elementos. O rosto de uma pessoa, uma bola,